lá, pessoal. Outra terapia muito aplicada quando a gente fala em spa é a aromaterapia, né? E o que é a aromaterapia, então? É uma prática considerada já integrativa e complementar na rede SUS. Estou mostrando aí para vocês que ela foi implementada, né? A implantação da aromaterapia foi feita em 2017. Então, o uso dos óleos essenciais já é utilizado para trabalhar pacientes no sistema único de saúde. E como eu disse, a aromaterapia foca no uso dos óleos essenciais, que são substâncias específicas de plantas, então não é a planta toda, como um óleo vegetal. O óleo vegetal, por exemplo, o fruto ou a planta, né, ela é colocada numa prensa a frio e aí todo o óleo daquela planta ou daquele fruto é utilizado para terapia. Então, é muito utilizado como oclusivo, como emoliente, como hidratante de pele. Esse é o óleo vegetal. O que é o óleo essencial? Algumas substâncias odoríferas, então uma parte específica de uma certa planta é retirada, geralmente por uma destilação, o que faz com que o óleo essencial seja muito mais potente do que a planta em que ele é retirado, tá? Então, essa é a diferença. Eu tenho ali dentro de um frasquinho de óleo essencial substâncias muito potentes que realmente têm interação com o sistema circulatório, com o sistema límbico e também faz uma transdução, a transformação do cheiro em uma resposta. Então, sistema circulatório, os óleos essenciais, como eles têm uma grande similaridade pela nossa pele, eles conseguem uma grande permeação. Então, eu consigo sim fazer aromaterapia e existem alguns estudos demonstrando que alguns óleos essenciais, quando eu coloco sobre a pele, em segundos eles já estão na corrente sanguínea. Então a gente tem aí uma permeação grande dos óleos. No sistema límbico, eles agem, porque é o nosso sistema responsável pelas emoções, né? Eles agem diretamente sobre o sistema nervoso central e também o olfato, a questão da transdução. Eu sinto o cheiro e aí eu tenho uma resposta do meu corpo a esse cheiro, né? Pode ser boa ou pode ser ruim. Aqui mostrando para vocês do livro do Fernando Amaral, da WNF, a maioria dos óleos essenciais eles são conseguidos através dessa destilação a vapor, né? Então, numa caldeira é colocado vapor de água, que é mandado para uma segunda caldeira onde tem a planta, e aí, ou a parte da planta específica que tem o óleo essencial, a substância bioativa. Essa planta ela vai ser condensada, né, por esse vapor, e aí eu tenho no último tonel o óleo essencial. Ele é chamado de óleo essencial porque ele é lipofílico, né? Tem muita afinidade por outros óleos, mas não necessariamente o óleo essencial é oleoso, como o óleo vegetal, tá? Eles geralmente são substâncias bem límpidas, assim. E abaixo fica a água, que também é utilizada para outros fins. Aí vocês já devem ter visto águas termais derivadas de óleos essenciais. É dessa água, tá? Que é feita, é o chamado hidrolato. Então tem a diferença, né? Entre o óleo essencial vai ficar em cima, é o que é envasado. E as águas, os hidrolatos também são usados para outros fins. Elas terapeuticamente, a água, né, o hidrolato, ele não é tão ativo quanto o óleo essencial, que é o óleo puro, bem concentrado daquela parte específica da planta, mas ela também tem suas particularidades, tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho sobre hidrolato. Os principais métodos de aplicação de aromaterapia para terapia complementar, né, para terapia de spa, é inalação, os banhos aromáticos e a aplicação tópica, que deve ser feita diluindo o óleo essencial ou num creme base, creme neutro, que é o que a gente vai trabalhar na aula prática, ou num óleo vegetal, que são os famosos carreadores. Então, quando eu vou usar o óleo essencial na pele, eu não posso colocar os óleos essenciais diretamente na pele. Apenas 2 óleos estão liberados para serem colocados diretamente na pele: lavanda e melaleuca.
Os outros óleos eu preciso diluir para fazer uma massagem, por exemplo. E aí a gente dilui onde? Ou num creme neutro, que são específicos para usar com óleos essenciais, ou num óleo vegetal, são os famosos carreadores. E eu posso ainda colocar numa argila, tá? Então, as substâncias que se desprendem dos óleos, elas vão ter uma interação com o sistema límbico, uma interação com o sistema circulatório e vão produzir a transdução, vão transformar o cheiro em uma resposta. Independente da técnica que eu estiver utilizando, são essas respostas que eu vou conseguir. Tá bom? Eficácia da terapia, a qualidade dos óleos essenciais, então não dá para a gente sair comprando todos os óleos essenciais de qualquer marca, eu preciso que eles sejam 100% puro e isso a empresa aponta, né, na própria embalagem, então é importante ficar de olho nisso. Que metodologia eu vou utilizar? Então, se eu quero respostas estéticas, né? Eu quero melhora de uma HLDG ou eu quero um rejuvenescimento, eu posso utilizar dentro de cremes ou de argilas, né? Resposta direto na pele. Se eu quero respostas emocionais, a melhor forma de utilização, quero liberação de endorfina, melhora de bem-estar, trabalhar o emocional do meu paciente, a melhor forma é no difusor de ambiente, a aromatização do ambiente. Quero promover relaxamento, banhos aromáticos, de repente, né? Então, depende também do método que eu vou utilizar. O conhecimento do aromaterapeuta na sinergia dos óleos e as precauções a serem tomadas. Então, como eu disse, os óleos essenciais são substâncias orgânicas perfumadas que são extraídas de diversas partes das plantas. Eles têm consistência aquosa, mesmo sendo chamado de óleos, mas é porque eles têm muita similaridade, né? Por outros óleos, tá? Eles são muito solúveis em outros óleos. Eles são solúveis em água, em álcool e éter e outros ácidos graxos e são insolúveis em água, por isso o nome óleo, tá? E são muito voláteis, então se eu deixar um óleo essencial aberto durante muito tempo, ele vai se desprender no ar, né, na temperatura ambiente e vai evaporar e eu vou perder as qualidades terapêuticas do meu óleo. É por isso que eles têm que ficar sempre fechadinhos, eles vêm em vidrinhos âmbar e a gente só coloca o óleo ou no creme, ou no difusor, ou na banheira que a gente vai promover a terapia com o nosso cliente na hora que eu vou botar o meu cliente para fazer a terapia ou para receber a terapia, porque senão essas substâncias se desprendem no ar e a gente perde a propriedade terapêutica. Tá? Alguns óleos são muito tóxicos, então geralmente os óleos essenciais eles são 70 vezes mais concentrados, tem princípios bioativos mais concentrados que a planta de onde eles foram retirados. Por isso que a gente precisa tomar cuidado, não dá para sair colocando qualquer óleo na pele, não dá para sair tomando óleo essencial, como a gente tem visto por aí, né? O pessoal preconizando essa ideia, enfim. E existem diferentes graus de toxicidade desses óleos. Então, alguns óleos, mostarda, arruda, temísia, isopo, absinto e erva doce, são mais tóxicos. A gente usa em menor concentração para as nossas terapias, quando você quiser usar esses óleos. E alguns óleos causam sensibilidade cutânea, então geralmente a gente não usa para fazer massagem. Bergamota, cravo, canelo, pinho e junípero a gente evita botar em contato mesmo no carreador. Mesmo dentro de um creme, de uma argila, de um óleo vegetal, a gente evita colocar esses óleos em contato com a pele do cliente, porque eles podem causar sensibilidade, tá? Então, algumas precauções para usar óleos essenciais. Puros, só lavanda e melaleuca ou tea tree, vocês vão encontrar com os dois nomes, é o mesmo óleo. Não ingerir, não utilizar em exposição solar, então usei um óleo essencial, pedi para a cliente não expor aquela região aos raios solares, né? Principalmente os óleos cítricos. Nos primeiros 4 meses de gestação, alecrim, arnica, bétula, cedro, cipreste, funcho, que é o erva doce, esclareia, hortelã-pimenta, jasmim, manjericão, manjerona, mirra, tomilho e zimbro são contraindicados. Epiléticos, absinto, funcho, isopo e sálvia. Hipertensos, alecrim, isopo, sálvia e tomilho. E a gente deve seguir sempre as dosagens e metodologias de aplicação.
Como eu disse, eu posso fazer sinergia de óleos, né? Então, eu comentei isso com vocês na aula passada, quando a gente estava falando de massagem, nas aulas anteriores a essa. Eu posso misturar vários óleos, e todos os óleos essenciais que eu trouxe para essa apresentação para vocês, eles podem ser misturados. O que a gente não pode fazer? Por exemplo, vou fazer uma aromatização de ambiente, 10 gotas. É o meu teto máximo. Eu posso colocar 3 de um óleo, 3 do outro e 4 do outro. 2 de um, 2 de outro, dependendo do grau de toxicidade. Os mais tóxicos a gente usa em menor quantidade, os menos tóxicos em maior quantidade. Mas por que eu tô falando isso para vocês? Para não ultrapassar essas 10 gotas para aromatização do ambiente, por exemplo, para você não causar reações adversas no seu cliente. Para massagem, uma massagem corporal completa, 6 gotas, então não ultrapassar. Para um banho aromático, numa banheira, 12 gotas, tá? Então, independente se você vai usar um óleo essencial só ou vários óleos sinérgicos, não ultrapassar esse teto máximo de gotas, tá bom? Porque isso vai fazer, você pode criar reação adversa no seu paciente. Lembrem-se sempre que a gente tem, né, aquela regra básica da farmacologia que serve para qualquer metodologia terapêutica, né? Eu tenho uma estimulação até um certo nível ali, né? Que a gente chama de remédio, e depois isso começa a descer e aí vai se transformar em inibição aqui também, né? Então, na prática aí o remédio ou o veneno depende da dose, não é isso? Então, aqui a gente vai trabalhar metodologias como terapia e não como veneno para o nosso paciente, tá bom? Eu já tive uma reação alérgica, uma intoxicação por um óleo essencial quando eu trabalhava no spa. E realmente eu tive todos os sintomas, como se eu estivesse drogada. Então, só para vocês entenderem que não é brincadeira como o povo vende por aí, tá? E essa cura através dos óleos essenciais, a gente precisa também tomar muito cuidado quando a gente usa esse tipo de afirmação, né? O que a gente faz é um alívio dos sintomas, então é uma terapia complementar e integrada, ela nunca deve ser colocada no lugar de outras terapias e nem de fármacos e nada disso, né? Então isso é importante a gente falar. O que a gente pode usar, né? Então, como é que a gente pode usar a aromaterapia? Olha só, existem várias formas de se aplicar. Banho de assento, que é muito indicado por ginecologistas e outros terapeutas para melhora de afecções na região íntima. O banho de imersão, que eu falei, né, na banheira, então coloca os óleos essenciais na água ali e imerge o paciente, deixa ele ali em torno de 20 minutos numa água quente, extremamente relaxante. Se vocês nunca tiveram a oportunidade de fazer um banho aromático ou um banho de imersão, façam, é uma experiência para a vida. As compressas, então a fria, muito usada em edema, em pós-cirúrgico, né? Então coloca o óleo num pouco de água e coloca a compressa e bota no local. A morna é usada para irritação e para micose. E a quente é usada para alívio de dor, de cãibra, cólica menstrual, enfim, né? Então, é pegar ali a gaze, aplicar na água de acordo com a temperatura e o que eu quero, com um óleo essencial específico e fazer a aplicação na região. A gente vai conhecer todos os óleos, tá? Ou pelo menos os mais utilizados para a técnica de aromaterapia e quais são as suas aplicações. Para creme, que a gente falou, loção, né? A gente mistura uma quantidade, aí até 6 gotas do óleo essencial para fazer uma massagem. Difusão são os difusores do ambiente. Vocês têm aí, sempre escolham difusores de cerâmica, nunca de plástico, tá? Então, pode ser a vela, pode ser elétrico, pode ser quente, pode ser frio, depende do que vocês gostam, mas sempre um difusor é a peça de cerâmica que vai ajudar a amplificar isso no ar, tá bom? 10 gotas no máximo para aplicação em um local de massagem aí, de terapia. Fricção, a gente pode usar na região, então misturar 2 gotinhas do óleo essencial aí, por exemplo, o óleo essencial de alecrim, que promove vasodilatação, né? Então eu tenho uma região com dor lá,
Posso misturar ele dentro de um óleo vegetal e fazer a fricção. Gargarejo, que não entra muito na estética, mas o óleo de melaleuca é muito utilizado, né, para aftas, enfim, outras afecções aí da mucosa. A inalação especificamente, né, colocar o óleo essencial na água quente, inalar esse óleo, o eucalipto, menta, peperita é muito usado para melhorar vias aéreas, tá? Então, também não entra muito na estética, mas é uma forma de aplicação. O escalda e a massagem, então no escalda-pés a gente coloca o óleo essencial na água para o cliente fazer a aplicação daquela água quentinha. Na massagem, que a gente já discutiu bastante, dilui ou no óleo vegetal ou no creme neutro, de acordo com o que você quer e a aplicação daquele óleo. O predilúvio é um escalda-pés, mas aí eu tenho o sal grosso junto, né? Muito indicado para edemas em membros inferiores, pessoas que trabalham o dia inteiro em pé e que tem aí sofrem com edema de membros inferiores, e dá para fazer também a pulverização de ambiente, né? Então, criar aí óleos, né, ou aromas específicos para pulverizar no ambiente usando o álcool de cereais associado a óleos essenciais e aí fazer o sprayzinho. Vai fazer spray ou vai acondicionar esse óleo durante muito tempo, tem que sempre fazer num vidro âmbar, tá? Então, em casas especializadas em aromaterapia, vocês encontram esses vidrinhos para fazer a mistura. O óleo essencial, como eu disse, ele é muito volátil e ele é fotossensível, então ele não pode ficar recebendo luz que ele perde suas propriedades terapêuticas. Por isso, ele é sempre colocado num vidro âmbar, num vidro escuro e não num vidro claro, tá? Então, se vocês forem fazer pulverizador para colocar na sua clínica, né, para fazer aí a pulverização do ambiente, enfim, esses sprays, se atentem a isso, tá bom? E quando a gente vai usar ele no creme para fazer massagem, a gente coloca o óleo na hora de fazer a massagem. Não deixa o seu creme pronto, tá bom? Tem gente que coloca o óleo essencial, por exemplo, de alecrim, ou de hortelã-pimenta no shampoo, ajuda a crescer, e deixa o shampoo lá no vapor, enfim, perde a propriedade, tá bom? Então, sempre faça a mistura na hora que você vai usar. Os puros, só lavanda e tea tree, que a gente vai ver as particularidades de cada um deles. E a sauna facial também é muito usado. Não sei se vocês já viram, a maioria dos profissionais já trabalham na área, né? O vapor de ozônio, que é aquele vapor que a gente usa para fazer limpeza de pele, colocar o óleo essencial e deixar vaporizar em determinada região também serve como terapia, tá? Então, pulverizadores, de novo, eu não sei por que tá aqui. Nós podemos misturar os óleos essenciais em argilas? Podemos também. Então, para a próxima aula eu vou falar um pouquinho da geoterapia, que é considerado um procedimento de spa também, ela sozinha ou ela associada a óleos essenciais. Aguenta aí.